Queridos irmãos, quero saudá-los na graça e na maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que bênção, que privilégio podermos mais uma vez estarmos juntos, cultuando ao nosso Deus. Tempo especial de Deus para nós. Quando nós recebemos a ministração de Deus nos nossos corações e quando também expressamos a Deus a nossa gratidão, reconhecendo a bondade, a misericórdia e o amor de Deus. Quero convidar você para abrir a palavra de Deus comigo no Salmo 115 para a leitura dos últimos versículos. A leitura a partir do versículo 14 do Salmo 115. Se você tiver a Bíblia ao seu alcance, por favor, abra e acompanhe e faça essa leitura comigo. A palavra de Deus nos diz assim: O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Amém. Que esse louvor esteja nos meus lábios, nos seus lábios, como fruto do nosso entendimento, da nossa consciência, da presença, da manifestação de Deus, da consciência que temos, que pertencemos a Deus e que Ele é quem dirige a nossa vida. Curva a sua fronte para orarmos ao Senhor. Vamos falar com Deus mais uma vez, invocar a presença de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, te bendizemos por esse enorme privilégio que temos de poder cultuar o Senhor, de poder, através das nossas canções, do meditar do nosso coração, do estudo da sua palavra, podemos expressar ao Senhor a nossa gratidão, nosso contentamento, porque afinal pertencemos ao Senhor. Louvamos o Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais e nós temos seguido em frente pela graça e pela misericórdia do Senhor. Louvamos o Senhor por podermos, mais uma vez como igreja, estarmos ao redor da sua palavra e recebermos a ministração do Senhor. Portanto, Senhor, fala aos nossos corações e que esses momentos de culto sejam agradáveis ao Senhor, sejam momentos que possam redundar no louvor ao Senhor. E o Senhor, na sua misericórdia, nos abençoa. Nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus, nosso querido Salvador. Amém e amém. Vamos ter um momento de louvor, momentos especiais também de canções de adoração a Deus, com os irmãos que compõem a nossa equipe de louvor, que graças a Deus têm sido tão criativos aí nesse momento de louvor e trazido coisas novas para nós. Louve ao Senhor nesse tempo, abra o seu coração, expresse a Deus o seu contentamento e a sua gratidão nesse momento. Vamos louvar o Senhor. Com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz, e nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar.
se te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, Glorioso no céu, humilde vieste à terra que criaste. por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Queridos irmãos, vamos agora para um momento especial, um momento que tem sido muito especial para nós nos nossos cultos, um momento de nós manifestarmos de forma concreta a nossa gratidão a Deus quando entregamos os nossos dízimos e ofertas. Quando nos reuníamos, estávamos nos reunindo presencialmente, nós nos levantávamos, íamos até o gasofilácio, colocávamos ali nossos dízimos e ofertas. Agora nós estamos fazendo isso, impedidos ainda de nos reunirmos presencialmente, estamos fazendo isso de várias maneiras.
Estamos fazendo através de uma transferência bancária. Muitos irmãos têm levado na igreja, alguns têm pedido para buscar em suas casas. Isso não importa. O que importa é que esse momento seja um momento de consagração daquilo que Deus tem nos dado. Um momento de consagração dos nossos bens, porque afinal tudo que temos, irmãos, pertence a Deus. E Deus pede apenas uma demonstração nossa de fidelidade, de obediência, quando devolvemos os nossos dízimos e ofertas. E nós vamos fazer isso agora. O Salmo 116, ele traz uma pergunta pertinente para esse momento. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Com certeza você tem muitas e muitas razões para agradecer a Deus, como também eu tenho. E esse é o momento de você fazer isso. Dizimar e ofertar é também uma expressão de gratidão. É uma expressão de fé, é uma expressão de gratidão. E nós vamos fazer isso agora. Vamos ouvir mais uma canção. E como vocês viram hoje pela manhã, temos aí a participação de uma pequena orquestra organizada pela Jaque, pelo Rick, e com a participação hoje de manhã do Estevão e agora do Pedro, trazendo para nós também uma linda canção. Vamos louvar ao Senhor enquanto você vai poder. Então, nesse momento, orar, agradecendo a Deus pela provisão de Deus, vai poder entregar o seu dízimo e a sua oferta. E depois nós vamos orar juntos nesse momento. As crianças dancem, que leve segurança ao coração de mãe, que tem algum alento pra alma do poeta. Quando eu escrever a última canção, que leve a esperança a quem está no chão, que ajude o peregrino a dar um passo além, desperte em meus irmãos maior amor a Deus. Quando eu escrever a última canção, que as estrelas todas, belas perfiladas, escrevam lá no céu a minha oração. Só a Deus a glória, só a Deus a glória. Quando eu escrever a última canção, que conte aquela bela e velha história, que em Cristo há perdão para todo pecador, que junto a Ele fui feliz e sempre serei. Quando eu escrever a última canção, que nela brilhe mais o nome de Jesus, pois mesmo que eu louve com os pobres versos meus, Ele é das mais bonitas, a mais bela canção. Ele é das mais bonitas, a mais bela canção. Vamos então falar com Deus. Vamos abrir o nosso coração em gratidão. Eu quero desafiar você a agradecer. Eu sei que esse tempo tem sido um tempo de muitos desafios para nós, entre outros desafios, o desafio da vida material, da provisão dos recursos.
Muitos de nós tivemos os nossos recursos diminuídos, salários diminuídos, às vezes impedidos de trabalhar, alguns até perderam seus empregos. Mas nós temos certeza que Deus está no controle de tudo. Temos certeza que Deus está provendo cada uma das nossas necessidades. E Ele continuará provendo as nossas necessidades. Vamos orar agradecendo a Deus, por quanto Deus tem sido tão bom para conosco e continuará sendo bondoso para conosco. Senhor, nós te agradecemos, porque podemos nesse momento orar ao Senhor. Orar ao Senhor agradecendo pela sua provisão. Porque a despeito de vivermos num tempo de escassez de recursos, o Senhor tem dado a nós com fartura. O Senhor tem provido as nossas necessidades. Ó Deus, como o Senhor tem sido bom para conosco. Agradecemos ao Senhor, porque nesses momentos temos provado de forma especial do seu cuidado. Pedimos ao Senhor que conserve o nosso coração em paz, que conserve a nossa alma em paz, que a nossa alma se aquete na sua presença, na certeza bendita de que o Senhor continuará cuidando de nós. Nós oramos gratos pelos dízimos e ofertas que têm sido entregues à sua casa e que têm dado à igreja a possibilidade de continuar avançando, levando o reino do Senhor, anunciando a palavra. Senhor, nós te louvamos por isso, pela fidelidade, pela disponibilidade, pela liberalidade de cada irmão, membro da igreja. Nós oramos e te agradecemos em um nome precioso de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, o mês de agosto foi um mês muito especial para nós, né? Nós tivemos aí, mais uma vez, aos finais de semana, a oportunidade de comemorar os 59 anos de vida da igreja. Tempo especial, ouvimos vários preletores, grupos musicais também diferentes da nossa igreja, com formações diferentes. Enfim, mais uma vez, temos que agradecer muito, porque Deus falou muito ao nosso coração nesse mês, através dessas mensagens. Agradecemos muito aos pastores, aos grupos musicais, aos cantores, aos músicos que participaram conosco. E agora prosseguimos. Peço a você que continue orando pela igreja. Nós temos como conselho nos reunido sempre, avaliado a possibilidade de retornar aos trabalhos presenciais, e nós queremos fazer isso na direção de Deus. Ore por nós, para que Deus nos dê sabedoria. E enquanto isso, eu quero mais uma vez encorajar você, não se ausente das reuniões que têm sido feitas através da internet. Participe de alguma forma, procure se conectar. Não fique muito longe. Se você não tem ainda, ou talvez tenha dificuldade com a internet, precisa de ajuda, ligue para nós. Quem sabe podemos ajudar você nisso. Peça a alguém da família para te ajudar a se conectar. Hoje existem tantos recursos, nós não podemos deixar de alguma forma de nos envolvermos ou de continuarmos envolvidos com a igreja. Esse distanciamento não pode significar isolamento. Lembre-se disso. Eu gostei muito dessa palavra. Distanciamento não é isolamento. Portanto, de alguma forma, procure estar conectado com a sua igreja, com os irmãos. Telefone, ore com os irmãos, procure saber quem está precisando. Quem sabe você pode ser usado por Deus nesse momento. Irmãos enfermos que estão passando por lutas, por angústias. Você pode pegar o seu telefone e ligar. E dizer, meu irmão, eu estou ligando só para orar por você. Como é bom, eu tenho feito isso tantas vezes. E tenho também recebido telefonemas dos irmãos. E tem sido tão bom. E com certeza, queridos, Deus tem nos sustentado. E vai continuar sustentando a nossa vida nesse tempo difícil que estamos atravessando. Quero convidar você para a nossa meditação esta noite e nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 14. Por favor, abra lá a sua Bíblia comigo, livro de Êxodo, no capítulo 14. E enquanto você abre a sua Bíblia,
nesse texto, Êxodo capítulo 14, quero também lembrar a você que na quarta-feira nós estamos aí nos estudos sequenciais da Bíblia, estamos no livro de Juízes. E é um momento também que você pode participar, interagindo conosco através do chat. Você vai se conectar no YouTube ou no Facebook. E ali você vai ter condição de fazer ali uma pergunta, de fazer um pedido de oração, de fazer uma colocação, compartilhar uma ideia. Enfim, assim como eu acabei de dizer, continue participando. O culto de quarta-feira é uma oportunidade maravilhosa para você estar conectado com a sua igreja e crescermos juntos através do estudo da palavra. Aos domingos pela manhã, nossa escola bíblica continua. Às 9 da manhã temos a abertura e em seguida as classes funcionando. Amém? Então vamos abrir aí a palavra de Deus em Êxodo no capítulo 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Deus abençoe essa palavra que acabamos de ler, Êxodo capítulo 14, versículo 15. Eu destaco essa parte do versículo, esse imperativo de Deus à igreja. Dize aos filhos de Israel que marchem. Quero meditar com você hoje um pouco sobre o caminhar da igreja. O texto que nós acabamos de ler, ele é um relato de um dos momentos mais significativos e importantes da história de caminhada do povo de Deus, conforme registrado no Velho Testamento. O povo de Deus havia sido liberto do cativeiro egípcio, um cativeiro longo de 450 anos. Eu não sei se você consegue, mas é difícil imaginar até 450 anos de cativeiro. É difícil para nós lidarmos com essa questão de tempo, uma vez que vivemos numa sociedade completamente diferente. Mas 450 anos, isso equivalia naquele tempo a 3 a 4 gerações que haviam nascido, crescido e morrido no Egito. Depois desse tempo, Deus então levanta um homem, Moisés. E Moisés se coloca à frente do seu povo como libertador. Obedecendo às ordens de Deus, Moisés vai até o faraó e diz ao faraó que libertasse o povo de Deus para ir e adorar a Deus. Israel não obedece à orientação de Moisés, à orientação de Deus, e resiste. Nós vimos aí então o confronto do Deus de Israel com os deuses egípcios através das 10 pragas, um confronto de poder. E mais uma vez Deus se manifesta o seu poder e os deuses egípcios são envergonhados e o povo de Israel então sai rapidamente, ligeiramente do cativeiro, conforme as orientações de Deus. E nós estamos aqui agora com esse povo saindo do cativeiro. E o capítulo 14 nos fala de um momento muito importante na história do povo de Deus, na história da igreja, quando esse povo, saindo do cativeiro, ainda perseguido pelos egípcios, eles estão diante de uma grande dificuldade. Uma dificuldade aparentemente intransponível, porque eles estão aqui agora diante do mar. Eles haviam saído muito rapidamente. Esse povo não é um povo que está ainda preparado para a batalha, para a guerra. É um povo que ainda está desorganizado do ponto de vista como um exército, um povo que ainda não sabe talvez lidar muito bem com as armas, como era então a nação egípcia. Então esse povo teme por sua vida. E estão agora diante de um problema
intransponível. Talvez esse povo tivesse dúvidas quanto à libertação do cativeiro egípcio, mas Deus surpreendeu esse povo, manifestou o seu poder, amoleceu temporariamente o coração de Faraó e Faraó deixou o povo ir. Então Deus surpreende o seu povo com a manifestação do seu poder nesse momento. Mas logo em seguida, esse povo se depara com mais um obstáculo, outro obstáculo aparentemente intransponível. Porque os egípcios estão sedentos atrás do povo de Israel. O povo de Israel está em fuga, despreparado, desorganizado, assustado com tudo que está acontecendo e agora se deparam com um mar vermelho. Uma dificuldade aparentemente intransponível na caminhada da igreja. E veja só como Deus se revelou a Moisés e ao seu povo. Moisés, porém, respondeu ao povo. A primeira coisa, não temais. A segunda coisa que Moisés diz ao povo, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Tem 3 ordens aqui. Ordens que estão ligadas diretamente ao exercício da fé. A primeira delas, não temais. A segunda, aquietai-vos. E a terceira, vós vos calareis. Diante daquela enorme dificuldade, aparentemente intransponível, esse povo é desafiado a olhar para os problemas e para aquela dificuldade com os olhos da fé. Talvez esse povo ainda não entendesse muito bem sobre confiar em Deus. Eles estavam aprendendo, estavam amadurecendo, era o início da caminhada e estão agora diante desse exercício tão importante para a maturidade de sua fé. Não temais. Até certo ponto era natural o medo, porque afinal de contas o inimigo era mais forte, era mais poderoso, era mais bem preparado. Mas então vem a ordem de Deus, não tenham medo. Por que não temer diante de uma dificuldade como essa? Porque a única razão que eles teriam para não temer é porque o Deus que havia libertado eles do Egito, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, estava adiante deles, estava na frente deles. A ordem para não temer, ela não vinha simplesmente de Moisés. Essa ordem vinha do Deus Todo-Poderoso. Em seguida, aquietai-vos. Como que nós vamos nos aquietar? Como que seria recebida essa ordem? Aquietai-vos diante de uma situação tão aflitiva. Aquietai-vos enquanto o inimigo está no nosso encalço. Aquietai-vos enquanto o inimigo está muito perto de nós. Aquietai-vos quando o inimigo está logo atrás e quando nós não sabemos o que temos pela frente. Quando estamos cercados, não temos saída. Como nos aquietar? A resposta também é muito semelhante à primeira. Quando os nossos olhos estão postos em Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos libertou do império das trevas, o nosso coração encontra paz, o nosso coração se aquieta, o nosso coração se sente seguro. E esse, querido, é um dos maiores benefícios que nós podemos colher, desfrutar, quando nós estamos em relacionamento com Deus. Como já disse, esse povo está aqui no início da caminhada, estavam aprendendo. Eles ainda não tinham uma longa história como nós temos hoje. Nesse sentido, a nossa responsabilidade como igreja é maior, porque nós temos aí mais de 2000 anos de revelação, de Bíblia Sagrada, de histórias, de testemunhos da igreja. Aquietai-vos. Esse seria um enorme desafio para o povo naquele tempo e também um desafio para nós nos dias em que vivemos. Aquietai-vos, tenha paz no seu íntimo e no seu coração. Continue olhando para Deus, o mesmo Deus que nos tirou do império das trevas, que nos tirou do Egito, que salvou a nossa vida, que perdoou os nossos pecados, que nos deu o Espírito Santo, está adiante de nós. A ordem aquietai-vos
é uma ordem, querido, que vem dos céus, que vem da parte do Deus Todo-Poderoso para nós. A ordem aquietai-vos é a ordem do descansar nas providências de Deus. A ordem aquietai-vos é uma ordem que vem de um Deus que tem o universo sob controle. Interessante você novamente olhar para o texto e perceber como Deus age soberanamente. Esse Deus que está dizendo aquietai-vos foi o Deus que quebrou o coração do faraó, que amoleceu o coração do faraó. Foi o Deus que teve estratégias. Foi o Deus que levantou Moisés no tempo certo, que preparou Moisés no tempo certo, que enviou Moisés no tempo certo. Esse Deus tem uma ordem específica para nós. O Deus que controla e rege todo o universo, todas as coisas visíveis e invisíveis, todas as coisas no céu e na terra, estão debaixo das mãos poderosas desse Deus, que está dizendo para mim e para você: aquietai-vos, não tenha medo, não deixe que o medo possa sufocar a sua fé e possa impedir você de continuar caminhando. Não tenha medo, aquietai-vos. E por último, a ordem de Deus: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Eu fico pensando, querido, quanta murmuração deve ter havido naquele momento, porque, afinal de contas, era um povo numeroso, que estava numa situação aflitiva, de perigo. As suas vidas estavam correndo sério risco. Moisés está diante deles. É certo que houve burburinho. Infelizmente, às vezes nós somos muito vulneráveis em momentos assim. Acabamos murmurando, acabamos reclamando. Mais tarde, esse povo vai dizer a Moisés: Moisés, por que você nos tirou do Egito? Nos tirou do Egito para nos fazer morrer no deserto? Nos tirou do Egito porque não tinha túmulos lá no Egito para nos fazer morrer no deserto? Esse povo mais tarde murmura, porque estavam com medo de faltar a comida, estavam com medo de faltar o alimento, estavam com medo de faltar a água, estavam cansados da caminhada. Então esse povo agora, provavelmente, muito provavelmente, o texto não diz isso, mas a gente pode tranquilamente deduzir que esse povo agora está murmurando. A murmuração, queridos, é um sinal claro de incredulidade. A murmuração e a incredulidade andam de mãos dadas. E a incredulidade é um pecado que desperta a ira de Deus. Você vai olhar na história desse povo, na caminhada desse povo, que quando esse povo chega à terra prometida, que Deus então orienta Moisés a enviar os espias vão lá olhar a terra que seria deles por promessa de Deus. Esses espias voltam com um relatório de murmuração. 12 espias foram enviados, 10 espias trazem um relatório de murmuração, apontando os perigos, apontando as dificuldades para que eles se apossassem daquela terra. Apenas Josué e Calebe trazem um relatório de fé, porque muitas vezes a incredulidade ela é contagiante. Às vezes nós damos mais ouvidos a palavras de incredulidade e murmuração do que a palavras de fé, de encorajamento e de incentivo. Essa é uma lição que nós precisamos sempre estar recordando, a importância de olharmos os problemas na perspectiva da fé, na perspectiva da coragem, não uma coragem louca, que avança sobre os problemas sem nenhum recurso, mas uma coragem confiante, uma coragem baseada no poder do Deus Todo-Poderoso. 3 ordens muito claras de Deus para essa igreja que está vivendo um tempo de muita aflição, de muita preocupação. Com certeza, eles estão aqui preocupados com o futuro. Eu fico imaginando, meus queridos irmãos, 450 anos, numa terra como o Egito, a nação mais poderosa. O Egito dispunha de todos os melhores recursos daquele tempo.
E mesmo estando numa situação de escravidão, aquele povo tinha um relativo conforto, porque afinal estavam ali nessa nação poderosa. Então agora esse povo sai do abrigo desse povo poderoso no egípcio, deixa todos os recursos do egípcio e vai para o deserto. Qual a preocupação natural desse povo? Como será o nosso futuro? Como serão os dias seguintes? Será, querido, que essa também não tem sido a nossa preocupação nesses últimos meses? Como será o futuro? O que vai acontecer? Qual tem sido a sua perspectiva? Quando você olha para os dias futuros, quando você pensa nos dias que virão, qual é a sua perspectiva? Qual é o seu relato? Quais são os seus comentários? O que tem brotado do seu coração? Quais são as palavras que você tem dito em relação ao futuro? São palavras de murmuração? São palavras queixosas? Ou são palavras de confiança ou de encorajamento? Não temais, aquietai-vos, descansem no Deus Todo-Poderoso. Ele cuida de vós. Não murmureis, e vós vos calareis. Querido irmão, eu penso que também em relação à murmuração, nós temos uma arma poderosa. Precisamos reconhecer a nossa fragilidade humana. E muitas vezes nós somos suscetíveis mesmo ao medo, somos suscetíveis à falta de fé, a não confiar, mas precisamos orar. A oração é uma arma poderosa. Quando nós estamos conectados com Deus, Deus derrama seu poder sobre nós. E nós somos tomados por uma paz e por uma coragem. Uma coragem, uma paz que muitas vezes as pessoas ao nosso redor não entendem. Eu tenho sido muito edificado quando eu acompanho irmãos nossos, irmãs nossas, famílias, enfrentando problemas difíceis. E quando eu percebo, através das palavras e dos gestos, aquela serenidade, aquele descanso, aquela tranquilidade. Já acompanhei muitas pessoas no caminho de um corredor, de um hospital, indo para a sala de cirurgia. E como eu fui abençoado ao perceber a fé dessas pessoas, a serenidade delas em momentos difíceis da vida. Então, querido irmão, esse texto, podemos dizer que ele conclui essa etapa com uma ordem de Deus. Dize aos filhos de Israel que marchem. Diante dessas incertezas, o povo de Deus deveria continuar seguindo a sua missão. O povo de Deus deveria continuar caminhando. Não podemos nos deixar parar ou nos tornar imóveis ou inertes por causa das dúvidas quanto ao futuro. Precisamos progredir. A igreja dos nossos dias, querido, está sendo desafiada a isso, a confiar no fato de que Deus está pelejando por nós, a confiar que Deus tem a história nas suas mãos, as rédeas, o controle, o comando da história, do universo. O comando de todas as coisas está nas mãos do Deus poderoso. E nós, como igreja, pertencemos a esse Deus todo-poderoso. Esse Deus maravilhoso, poderoso, esse Deus que conduz a igreja tem uma palavra para nós. Dize aos filhos de Israel que marchem. Não se desanimem diante das dificuldades. Não parem de caminhar. Durante o mês de agosto, nós ouvimos uma mensagem através do reverendo Jeremias, pastor da 8ª Igreja de Belo Horizonte, e ele falou sobre uma igreja imparável. Nós, como igreja, somos imparáveis, porque estamos debaixo do imperativo divino. Estamos debaixo dessa ordem de Deus. Queridos irmãos, nós temos um DNA, o DNA de uma igreja imparável. O nosso Senhor Jesus Cristo assegurou que nem as portas do inferno prevalecerão contra o avanço da igreja. Quero desafiar você nessa noite, como crente em Cristo Jesus, como servo de Deus, quero desafiar você como membro da igreja a ouvir essa voz dizendo, a voz de Deus dizendo, diz aos filhos de Israel que marchem, prossigam. Estamos diante de um mar de dificuldades, um mar de incertezas,
mas, sobretudo, está diante de nós o Deus Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra. E é interessante, você vai perceber no restante do texto, como Deus orientou o povo, como eles deveriam fazer. No momento certo, soprou um vento do norte, um vento que veio do norte. Quem soprou esse vento será? Claro que foi o nosso Deus. No tempo certo veio o vento afastou as águas, e o texto diz que criou-se uma parede do lado direito, uma parede do lado esquerdo, e o mar tornou-se um caminho que possibilitou que o povo passasse a pé enxuto. O povo então passou a pé enxuto. Eu fico imaginando também essa situação, eles olhando para as ondas do mar que estavam ali retidas pelo poder de Deus. O vento continuava soprando até que o último israelita atravessasse aquele mar. Querido, sinceramente eu me emociono quando eu paro para pensar nesse texto da palavra de Deus. Deus soprou aquele vento até que o último israelita passasse. Logo em seguida, as águas do mar voltaram-se a juntar sobre os inimigos de Deus. E eles morreram todos ali. Deus manifestou mais uma vez o seu poder na vida do seu povo. E o texto termina aí no capítulo 14. Depois que os inimigos perecem no mar, Moisés, mais tarde, registrando esse evento, diz assim: viu Israel e viu a igreja o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Deus, através das dificuldades, meus irmãos, demonstra o seu poder para que nós, como igreja, aprendamos a confiar mais em Deus. Essa foi uma grande lição que Deus deu à igreja naquele tempo. Nós também temos a oportunidade de aprender nesse tempo, aprender a confiar mais em Deus, aprender a definitivamente entender que o futuro não cabe a nós decidir, que nós não temos controle sobre o futuro, que o nosso futuro está nas mãos de Deus, está nas melhores mãos. O nosso futuro, meus irmãos, não está na mão de um governo, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele mundial. O nosso futuro não está nas mãos do inimigo. Tem muita gente com medo de um complô mundial que está vindo de diversos países. Enfim, as pessoas ficam imaginando aí teorias conspiratórias. E se tiver? E se tiver? Nós precisamos lembrar disso, queridos, que nós vivemos e existimos pela força e pelo poder de Deus. E como igreja, ninguém pode nos parar, porque nós caminhamos debaixo da ordem de Deus. Dize a igreja que marche. 59 anos de bênçãos. 59 anos que a nossa igreja, a segunda igreja, querida igreja, tem provado o poder de Deus. E Deus continua desafiando a nós agora, essa geração, a continuar confiando, para que a igreja prossiga sendo bênção nessa cidade, prossiga fazendo aquilo que ela fez durante toda a sua história e talvez aquilo que ela fez de mais relevante, plantar novas igrejas. Plantar novas igrejas. A nossa igreja é uma igreja que planta novas igrejas, está no nosso DNA. A ordem de Deus é para nós prosseguirmos. Façam aquilo para o qual chamei vocês para fazerem. Que bênção! Quantas vocações despertadas na igreja? Seminaristas, missionários, pastores, presbíteros, professores de escola dominical, vocações despertadas no seio da igreja que estão servindo aí por diversos lugares. Que nós continuemos a fazer, queridos, com muito ânimo, com muito entusiasmo, aquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus abençoe sua vida. Que a palavra de Deus encontre lugar no seu coração. Não tenha medo. Aquiete o seu coração. Não murmure. Confie em Deus. Prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Deus abençoe o seu coração e que essa palavra estimule você a continuar caminhando. Estimule a cada um de nós a continuarmos caminhando, não na dependência daquilo que acham os outros, mas na dependência única e exclusivamente do poder de Deus.
quero convidar você a orarmos. Feche os seus olhos, por favor, e nós vamos falar com Deus nesse instante. Além dos problemas que todos nós estamos vivendo, eu sei que alguns estão vivendo momentos difíceis nas suas vidas pessoais. Estão lutando com problemas. Às vezes problemas relacionais, dentro dos nossos lares. Às vezes problemas de enfermidade. Às vezes problemas financeiros. Não importa. Eu quero convidar você agora a nós falarmos com Deus e pedirmos para que Deus traga uma palavra para nós nesta noite de direção, de encorajamento. Feche os seus olhos para orarmos. Senhor Deus e Pai, te invocamos mais uma vez em nome de Jesus, Senhor dos céus e da terra, aquele que tem todas as coisas debaixo do seu domínio e do seu controle, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o diabo, aquele que venceu o mundo e aquele que um dia voltará para buscar a sua igreja. É no nome dele que nós te invocamos e te pedimos, derrame graça sobre os nossos corações, que a tua presença, que a tua palavra possa produzir fé, esperança, coragem em nossos corações. Ó Deus, nós te pedimos por aqueles nossos irmãos que estão vivendo momentos difíceis, momentos de angústia no interior de suas casas, quem sabe lutando contra a enfermidade. Nós oramos pedindo por cada um desses, Senhor Deus, que o Senhor se manifeste e que o coração desses queridos estejam firmados na rocha, sejam firmes e inabaláveis. Continuamos pedindo ao Senhor que abençoe a nossa igreja. Conceda a nós, Senhor Deus, sabedoria nas decisões. Conceda a nós ousadia nas nossas ações. Conceda a nós, Senhor Deus, coragem para darmos testemunho do Senhor diante desse mundo que jaz no maligno. Nós oramos e te pedimos tudo isso em nome de Jesus, nosso querido, amado Salvador. Que o amor de Deus, meu amado irmão, irmã, querida família, que o amor de Deus seja derramado sobre o seu coração. Que a graça maravilhosa de Jesus, o poder do Espírito Santo, seja sobre você, sobre sua casa, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe com uma semana cheia de muitas vitórias.